Olá, bom dia galera, crianças de bom coração, bem-vindos a mais um Encontro Gaia Pré-Vestibular. Estamos trabalhando dentro da nossa Biologia de Tudo de Si, aula de número 17, a continuidade dos conhecimentos sobre lavoura, agricultura, botânica e tudo mais. Lembrando que falamos na semana passada a respeito de propagação vegetativa, falamos de reproduções assexuadas e de potenciais pragas nas lavouras. Curiosamente, eu disse que pragas não era apenas uma nuvem de gafanhotos do Velho Testamento e que também estava associada a pragas em lavouras, em monoculturas, também a viroses, fungos primordialmente, mas o que nós temos aí é justamente uma nuvem de gafanhoto aguardando nas nossas fronteiras para que o clima se altere e invada o nosso espaço de agricultura, sobretudo ali na região oeste. Então, no final das contas, um grande exemplo que nós temos aí atual sobre risco em lavoura tem uma associação direta com os gafanhotos. Lembrando que pode ser uma temática bacana para as questões dos vestibulares de verão, justamente a ideia de que o combate a essas pragas, inclusive a sua própria origem e sua resistência a determinados produtos, tem a ver com o uso intensivo de agrotóxicos em algumas regiões, que acaba permitindo aí o surgimento de grupos alimentares, como é o caso desses insetos, sem a predação natural das áreas nativas, com uma resistência maior, porque afinal de contas os venenos em lavoura acabaram matando aqueles que eram mais frágeis. Enfim, temos aí um exemplo de questão voltada para a propagação vegetativa, para as questões associadas à preservação do meio ambiente, para as questões associadas à evolução de resistência e processos de adaptação desses grupos invasores. E só para recordar essa temática aí relacionada ao nosso tema. Vamos valeu? Dando continuidade aqui, então, aquilo que nós conversamos. Falávamos sobre flor, antes de na semana passada dizer que essa estrutura é relacionada com a reprodução sexuada. No entanto, plantas podem sim se reproduzir assexuadamente. No nosso tema principal, vimos que, a partir da flor, teríamos a formação da semente em angiospermas. Claro, o assunto é flor, angiospermas com dupla fecundação, o óvulo se desenvolvendo e, claro, a formação do fruto também. Então, qual é a base dessa história aqui? Temos a estrutura feminina, uma região conhecida como ovário, uma região conhecida como um óvulo e suas células primordiais, osfera, núcleos polares, o óvulo. Sabemos que na formação de um fruto, o ovário, ele sofre influência de hormônios, hipertrofia e dá origem, portanto, a este fruto aqui. Enquanto o óvulo duplamente fecundado daria origem às sementes. O que me interessa é isso aqui, aula 18, falaremos sobre sementes. Esse fruto, eu ouso chamar de fruto o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Fruto verdadeiro, também conhecido como pericarpo. Não matem um mensageiro. Come uma laranja, come um pericarpo. Come uma melancia, pericarpo. Uma mamão, pericarpo. Tomate, não é salada, é fruto, tem semente dentro. Pericarpo. Come uma maçã. Come uma maçã, não come um pericarpo. Por quê? Porque a maçã não tem essa origem a partir do ovário. Então é uma definição conceitual. Eu sei que você está pouco se interessando, o que importa mesmo é o sabor, se interessando se a origem é do ovário ou não. Mas os pseudofrutos que trataremos aqui há alguns minutos, justamente têm uma origem diversa, diferente desta que nós estamos apontando, ok? Bem, um fruto verdadeiro não necessariamente é suculento. Mas o que mais chama a nossa atenção em termos de consumo e conhecimento são os chamados pericarpos carnosos. Os pericarpos carnosos conseguem ser divididos de maneira bem visual em 3 camadas. Uma camada que é o epiderme, tecido externo protetor, epicarpo, uma epiderme voltada ao fruto. Uma região uma região do meio, chamado de mesocarpo. E uma região mais interna, associada diretamente às sementes. Se você chega a consumir esta região, é porque você está colocando sementes em sua boca. Estamos chamando de endocarpo. Ah, professor, que bom que você está falando sobre esse assunto. Eu estava com dificuldade sobre folhetos embrionários. Cala sua boca. Isso são 3 camadas de um fruto. Nada a ver com os folhetos de um embrião em desenvolvimento. Bem, eu poderia perguntar a você, qual
dessas 3 regiões você consome quando este fruto verdadeiro, este pericarpo, ele é suculento. Vamos à nossa lousa digital um pouquinho, para aproveitar as imagens bem preparadas, certo? O que nós conversamos aí logo de início? O ovário hipertrofiado desenvolvido, formação do fruto. E o óvulo fecundado desenvolvido, formação das sementes no interior deste fruto. Então existe uma questão muito babaca que é tentar te confundir com isso. O óvulo dará origem ao fruto. O óvulo dará origem às sementes e o ovário ao fruto, certo? Estamos conversando aqui justamente sobre as camadas de um fruto, certo? E que região seria comestível? É claro que isso é variável, né, pessoal? Se eu me alimento de tomate, que é um fruto verdadeiro, eu, na verdade, consumo as 3 partes, no máximo por uma receita aí mais gourmet, eu tiro a pelinha do tomate, o epicarpo do tomate. Quando eu como laranja, a parte que realmente me interessa de consumo é o endocarpo. Não é a casca, não é aquele bagaço branco, que eu posso até comer, se eu quer dizer, comer, você pode comer até uma garrafa PET. Agora, o que é realmente interessante em termos de nutrição, seria o endocarpo na laranja. Já o mamão não me interessa o epicarpo casca, não me interessa o endocarpo onde estão as sementes, eu descarto e eu como o mesocarpo. Agora, uma pergunta importante. O abacate, ele é um pericarpo carnoso, suculento. O abacate, ele tem uma semente grande ou pequena? Você deve estar pensando, uma semente imensa? Não. É importante deixar claro que nos frutos carnosos, este endocarpo, ele pode se apresentar de 2 formas. É um endocarpo modelo polpa. O que seria um modelo polpa? Aquele que você enxerga as sementinhas, como é o caso do mamão. Mas pode existir em alguns casos endocarpos, aonde na verdade você não enxerga as sementes, porque estão protegidas numa área reforçada, lignificada. Então existe endocarpo estilo polpa e existe endocarpo estilo caroço. Estilo caroço, feio falar assim, né? Estilo lignificado, muito resistente, com muita lignina. Nesse sentido, um fruto verdadeiro carnoso, ele pode ser classificado. Se com polpa, a exemplo tomate, vou chamar estes frutos de baga. Você não entendeu. Baga não é aquilo que está dentro do tomate. Eu não gosto das baguinhas do tomate, eu não gosto das baguinhas da laranja. A baga é a classificação do fruto. Então naquele almoço de domingo, gostoso, bacana, que ainda vamos retomar com muita tranquilidade, a vozinha vai lá, descasca a laranja, corta a tampinha, que a tampinha tem um sabor todo especial, e diz, filho, a avó já descascou a laranja, já tirou a baga. A senhora não tirou a baga, minha avó. A senhora tirou as sementes, está me entregando a baga. Não, a avó tirou as bagas, tá tudo ali no pratinho no canto. Pega teu andador e sai daqui. Idiotices à parte, é muito importante deixar claro que o vestibular vai perguntar, o tomate ele é um fruto verdadeiro classificado como baga. Enquanto aqueles que possuem caroços, a exemplo de abacate, pêssego, manga, ameixa, azeitona, sim, porque a azeitona não é um petisco, a azeitona é um fruto da oliveira, certo? Você vai chamar de drupa. Então na realidade, frutos carnosos que apresentam um endocarpo reforçado, que não é a sua semente, as sementes estão lá dentro, é classificado como drupa. O senhor Epaminondas foi ao mercado e comprou tomate, pêssego, mamão, abacate. Quantos eram bagas e quantos eram drupas nesse sistema de classificação? Ok? Esses são os frutos mais conhecidos por nós. E cabe uma pergunta, antes de eu dar continuidade nesse sistema de classificação, que é: qual é, afinal de contas, a contribuição dos frutos para o ambiente? Ou para as angiospermas, que é uma parte mais importante, que é o que interessa a elas. A alimentação, não tenho dúvida, é essencial, certo? Agora, quanto ao aspecto reprodutivo, bem, nós já entendemos que a flor, ela representou uma potencial variabilidade genética aumentada, em função da capacidade de atrair polinizadores ou favorecer os processos de polinização. O fruto, neste caso, qual seria a sua contribuição no aspecto reprodutivo? Qual é, na verdade? É basicamente recordar as funções. E as funções é servir de reserva nutritiva para a planta? Não. É servir de reserva nutritiva para a semente? Não. A semente tem suas próprias reservas.
É servir então de alimento à população. Isso é uma função social importantíssima. Agora, as funções para o organismo que o possui ou são de proteção e favorecimento da dispersão justamente de quem? Dos embriões, das sementes. Então as angiospermas são plantas que apresentam um sucesso em termos de ocupação ambiental, 95% das espécies vegetais, porque apresentam esses dois fatores exclusivos. Uma flor que aumenta a capacidade de variabilidade genética e, consequentemente, aumenta as características disponíveis no ambiente para um processo de seleção. E os frutos, que protegem uma semente constituída e favorecem a sua dispersão, ou seja, a ocupação de novos territórios. E lembrando, essa dispersão, ela não é exclusiva dos frutos suculentos. Nem sempre um fruto precisa ser saboroso para realmente atrair um animal ou favorecer que uma semente seja levada a outros locais. Sem classificar, eu vou dar alguns exemplos aqui, certo? Na natureza, o algodão é um fruto fibroso, aquele chumaço é um fruto. Não é um fruto tipo simbólico, o algodão é o fruto do algodoeiro, assim como o sucesso é o fruto do trabalho. Não, é o fruto mesmo, origem ovariana, fibras lignificadas. Na natureza, o algodão contém sementes e quando bate um vento nele, ele sai de rolos trambolhão e vai largando suas sementes na forma de dispersão. Ou seja, é suculento? É atraente? Não, mas cumpre o papel. Protege e dispersa. Outro exemplo bem bonitinho. Quem nunca perdeu uns minutinhos da vida dando uma sopradinha num dente de leão? Aquela pluminha. Vá em busca do amor verdadeiro. Aquela pluminha é, na realidade, um fruto absolutamente leve que transporta consigo uma pequena semente indo para outros locais. É saboroso? É suculento? Atrai necessariamente animais? Não, mas cumpre seu papel. Protege e, sobretudo, dispersa. Um outro exemplo ainda. Na restinga, quando você pisa numa roseta, sabe o que é roseta? Não, faz tanto tempo que eu não vou à praia. A roseta, é aquele fruto espinhoso de algumas espécies de restinga. E você, quando e joga longe, ou quando de maneira mais prática e menos dolorida, gruda nas penas e nos pelos de animais daquela região, é um fruto com sementes no interior que é disperso. A exemplo do que acontece com aquele carrapicho, pega-pega, quando você percorre uma trilha ou corre no mato, que gruda no seu tênis, na sua calça, que a mãe pergunta: filho, tu foi pro mato? Não, mãe, não fui, sou mentiroso, vagabundo. Ela olha no teu tênis, na tua meia, na tua calça, tá cheio de carrapicho, pega-pega, fruto de monocotiledôneas, de alguns modelos de gramíneas, que também são dispersados dessa forma. Ou seja, só para deixar claro, eu não preciso saber a classificação de todos os frutos, mas eu preciso entender que as suas funções, elas estão associadas com aqueles que são suculentos e saborosos e com aqueles que também não o são, certo? Então é bem importante deixar claro que, se tem semente dentro, se está protegido, não importa o formato, a característica, e tem uma origem do ovário, está classificado como fruto verdadeiro. Bem, esses são todos frutos secos, né? Frutos secos também podem aparecer no vestibular dentro de um sistema de classificação. Aqui tem mais uma imagem aqui mostrando a cabaça, que na verdade é utilizada para fazer jarrinhos, para fazer copinhos, né? Só mais um exemplo de fruto cheio de sementinha no interior. Ia falar para você, tem pericarpo carnoso suculento? Sim. E tem também o quê? Pericarpo seco. Pericarpo seco. Um grande exemplo. Teve uma questão da UFPR, 3 ou 4 anos atrás, primeira fase, que colocou lá, fulano de tal, comprou ou encontrou na feira, tomate, mandioca, batata inglesa, feijão, milho, mamão, melancia. Quantos destes são frutos? Uma grande parte dos candidatos errou porque não levou em consideração o milho. Cada grão de milho é um fruto. Aquela espiga de milho é uma infrutescência. Ela se originou de dezenas de flores, uma inflorescência.
Na verdade, cada grão de milho é fruta e semente, fruto e semente com crescidos. Fruto e semente com crescidos. Certo? Então, quando você diz que o milho é um fruto, você acerta. Quando você diz que é fruto e semente, você acerta. Quando você diz que é só semente, você erra. Certo? Até recentemente a minha pequena tinha que levar exemplos de frutos para a escola, os coleguinhas também. Expliquei para ela a ideia de que o milho também era um fruto, ela se encantou, afinal de contas é um assunto encantador mesmo. E ela levou o milho e olha, houve necessidade de convencimento, né, dos professores que estavam aceitando o trabalho de que realmente aquilo era um fruto, porque não é comum. E por não ser comum, é justamente aquilo que é cobrado em questões vestibulares e Enem, e você acaba deixando passar, porque cresceu ouvindo dizer que aquilo era baga, que aquilo era grão, que aquilo era semente, não que não seja um grão, né, do ponto de vista genérico. Mas é classificado como um fruto sim. E um fruto o quê? Um fruto seco, não é suculento. Certo? Um fruto carnoso, quanto mais maduro, maior o acúmulo de água. Um fruto seco, quanto mais maduro, mais desidratado. Quando você vai à praia e tem lá uma plaquinha escrito verde, esse milho verde. Que o senhor, a senhora levanta uma tampa e o milho é amarelo, não dá vontade de chamar o Procon? Por que estão dizendo milho verde? Verde no sentido de não estar maduro, meu. Se não está maduro, você até cozinha e consegue mastigar e comer. Se tivesse maduro verdadeiramente, não valia a pena o cozimento e o consumo. Então, na realidade, um fruto seco, quanto mais maduro, mais desidratado, mais seco. E nesse caso, eu estou falando do milho, que eu posso colocar como característica de fruto seco, pericarpo seco, o quê? Indeiscente. Por que indeiscente? Porque ele não libera suas sementes, não deixa a semente descer. É o milho, é o arroz integral, porque o arroz integral vem também com o seu fruto. O arroz branco, parbolizado, retiraram a parte fibrosa, a parte realmente que controla a dosagem de açúcar quando você está comendo carboidrato do arroz, né? O arroz branco, ele é endosperma puro, o arroz branco é amido puro. O arroz integral contém ainda a presença do fruto. O arroz dito integral, ou simplesmente arroz, também é um fruto, é exemplo de milho, certo? O coco é um fruto seco. Ah, professor, se eu pedir um coco e ele vier seco, dá até um barraco. Meu amigo, a água do coco é, na realidade, o quê? O endosperma da semente. Ao tomar água do coco, você está consumindo semente. Ô tio, abre esse coco para mim, que tu come aquela carninha do coco, é o embrião. O coco são 3 camadas secas e indeiscentes, certo? Ele também é um fruto seco. Tudo bem? Apesar da água contida nele, lembrando que essa água então faz uma referência à semente. Portanto, pericarpos secos e indeiscentes não se abrem para liberar as sementes. Para cultivá-los, você enterra com fruto tudo junto. Tem jeito não, certo? É o caso também da noz, né, que está aí um grande exemplo clássico de frutos secos indeiscentes. Está aí o coco de novo, mostrando suas 3 camadas secas e mostrando as regiões da semente que equivalem ao embrião e ao endosperma. Certo? Bem, mas existem os chamados frutos secos deiscentes. Aqueles que se abrem e muitas vezes até explodem. Tem uma deiscência explosiva para lançar suas próprias sementes. O exemplo mais clássico aqui, pegando uma outra cor, o exemplo mais clássico aqui estaria para a chamada vagem. A vagem do feijão, da soja, da ervilha, da lentilha, do grão de bico, do amendoim. A vagem é um fruto seco. Ah, pessoal, mas eu cozinho vagem, ela é bem macia. Verde, né? Antes da sua maturação. Certo? A vagem, na verdade, é um fruto seco que quando amadurece, resseca, retrai, se rompe e libera suas próprias sementes. A vagem, ela recebe um título, assim como esses 3 exemplos aqui. Os indeiscentes mais famosos do vestibular são esses exemplos e são classificados como cariópse. Lembrando que a expressão cário significa envolver, tipo carioteca. E este daqui, vagem dos mais variados tipos, sobretudo do feijão, deiscente, eu chamo de legume. Ah, o senhor gosta de legume? Berinjela errou. Berinjela é baga.
Fruto verdadeiro, suculento com sementinhas. Eu gosto de legume, tomate também é baga. Certo? Eu gosto de legume, alface é folha. Eu gosto muito de legumes, mandioca e batata doce. Não, mandioca e batata doce são raízes tuberosas. Ah, pessoal, eu gosto então de vegetais, meu amigo. Você gosta de comer vegetais, porque a palavra legume interessa a esse conceito. Certo? Então, como eu falei, de repente preparam para você, seu pai, sua mãe, berinjela, tomate, alface, rúcula, agrião, mandioca, batata doce. Meu filho, você nem tocou nos legumes. Você fala para ele, se você tivesse preparado legumes, eu até comeria. Que seria basicamente vagem. Sopa de legume, abre a tampa, arroz, cenoura, perna de frango boiando. Isso não é sopa de legumes. Sopa de legume é uma sopa que envolve vagem. Chato eu. Então estou dizendo aqui, legume, na botânica, na classificação, tem uma relação com a vagem, que nós chamamos assim popularmente, ok? Lembrando que leguminosas, então, que são dicotiledôneas, leguminosas, então, justamente são aquelas que têm como fruto o legume. A mais famosa de todas é a soja, que tem uma associação fácil com aquelas bactérias do gênero Rhizóbio, que iniciam a fixação do nitrogênio atmosférico no ciclo deste elemento, ok? Beleza. Fruto verdadeiro suculento, fruto verdadeiro seco, principais exemplos. Agora, quando não é verdadeiro? Quando não é verdadeiro, estamos falando, aqui vai falar da essência desses frutos. Quando não é verdadeiro, estamos falando dos falsos, estamos falando dos pseudofrutos. Pseudofrutos. Os pseudofrutos, eles na realidade têm suculência, têm sabor nos principais exemplos que nós conhecemos. Porém, tem uma origem diferenciada. Na verdade, você deve lembrar da primeira aula sobre flor. Com certeza, professor, não pensei em outra coisa no intervalo das 6 semanas. Então, pedúnculo, receptáculo. Pedúnculo floral, ainda não é flor. Receptáculo floral, ainda não é flor. Quando é que é flor? Um verticilo chamado cálice, verticilo chamado corola e os verticilos sexuais produtores de gametas. Gineceu, androceu. Olha só o que acontece. Vou pegar um exemplo clássico aqui. A maçã. A maçã, ela tem uma região comestível, esse bumbumzinho aqui, gostoso de comer vendo televisão. Aí você come, mas do miolo você não gosta, porque o miolo é justamente um pouco mais resistente e o miolo também é aquela região que abriga as sementes. Por que maçã é um falso fruto? Porque a região que você está comendo é uma região que deriva do receptáculo floral. Só isso. Só isso. Então o que é um pseudofruto? É aquele cuja região comestível não veio do ovário. A região comestível não se origina do ovário. Não se origina do ovário. Só isso. Agora, um pseudofruto tem um ovário desenvolvido? Tem. Um pseudofruto, ele também vai ter o ovário desenvolvido numa região que geralmente, ou é importante falar geralmente, porque tem gente que vai comer até o talinho ali, numa região que geralmente não é comestível. Então, todo falso fruto tem uma área verdadeira, certo? Então, a maçã é um pseudofruto chamado de pseudofruto simples, maçã, pera, que tem essa mesma condição de origem, o caju, professor, sim. O caju tem uma região verdadeira, sim. Qual é a região verdadeira? Bem, a região falsa é a região suculenta e fibrosa. A região verdadeira do caju, que realmente derivou do ovário, é isso aqui, Onde lá dentro tem o quê? Uma castanha. Chama-se castanha, a semente chama-se castanha, certo? Tá aqui, região verdadeira do caju, pericarpo seco. Então, muitos de nós têm essa aula no ensino médio e aprende qual é a listagem de falsos frutos mais clássicos. Maçã, pera, caju, abacaxi, morango. Mas agora estamos recordando ou aprendendo que esses falsos frutos têm regiões verdadeiras que correspondem ao ovário, certo? Que geralmente não são comestíveis, ok? Um abacaxi, ele na verdade é o fruto de uma bromeliácea, de uma bromélia. O abacaxi, ele se origina de uma inflorescência.
Mas para te dizer a verdade, o pedúnculo vai ser aquela região, vou aqui fazer em forma de rodela, com canela na churrasqueira, a região comestível do abacaxi se origina do pedúnculo. Essas florzinhas aqui, que até recentemente foi questão da FEPAR, essas florzinhas aqui são regiões cujos ovários desenvolvem em losangos imperfeitos, muitas vezes sem semente no interior, certo? Mas a casca do abacaxi, então, representaria a parte verdadeira, que é uma palavra, a parte true, a parte real. Enquanto o abacaxi em si é um pseudofruto chamado de múltiplo, ou como ele vem de uma inflorescência, sua estrutura inicial é uma inflorescência, ou infrutescência. E o moranguinho? Aqui tem outros exemplos, tá? Abacaxi, jaca, amora, figo. Mas esses não são frutos muito democráticos, né? Estamos falando daqueles mais comuns à nossa mesa. O moranguinho, ele é uma flor, mas muitos ovários. Como aqui é uma flor, para a formação destes é uma flor e um único ovário, você classifica como pseudofruto simples, como eu já tinha dito, só não tinha escrito. Simples. Nesse caso é uma flor e muitos ovários, então você vai ter um pseudofruto composto. Então o morango tem uma parte suculenta, maravilhosa, originada do receptáculo floral. O morango é falso, mas cada pontinho daquele do morango é um fruto verdadeiro. Cada pontinho daquele do morango tem uma origem de um ováriozinho dessa flor. Professor, tu está dizendo que aquele pontinho é um fruto, sim, lá dentro tem uma semente menor ainda. É um fruto seco, recebe até um nome especial, né, chamado aquênio. Mas é um fruto seco muito pequenininho. Certo? Então, qual é a grande compreensão aqui? Reconhecer os exemplos que eu não esqueço desde a quinta série, que eu fiz uma sequência, né? Um faz eu lembrar outro. Eu só lembro de maçã. Aí maçã me faz lembrar pera, só que pera é mais caro. Tão caro quanto é uma bandeja de caji. Falei caji para brincar, já lembro de abacaxi. E abacaxi é igual a morango, pessoal. Esse é o meu mapa mental. Não esqueça esses 5 exemplos. Agora, além de lembrar dos exemplos, reconheço. Só é pseudofruto, porque a região comestível veio do pedúnculo ou do receptáculo, mas todos eles têm uma área verdadeira que pode ser destacada, que pode ser questionada. Ok? Temos aqui imagens que demonstram isso. Vamos dar uma olhadinha também. Ali já era. Opa, já estava ali, deixa eu só retornar ali. Aí vai para frente, prejudica a apresentação. Então, o pseudofruto, né, conhecido como pseudofruto simples. O que nós temos? Do receptáculo. Você tem o surgimento da maçã e da pera, aqui como simples, né? É que o morango também vem do receptáculo. Parte falsa, o caju vem do pedúnculo, o abacaxi também vem aqui do pedúnculo. Mas o mais importante é que existe uma região dita verdadeira. Agora sim, aquela imagem. O caju, ele tem uma parte carnosa que é falsa, que veio do pedúnculo, parte carnosa falsa, uma região verdadeira, conhecida como castanha, que é um fruto seco, um fruto verdadeiro seco, um pericarpo seco. Mas o caju é pseudo, o caju é um pseudofruto. Só se te perguntarem, aí você usa essa ferramenta, mas tem uma região verdadeira. O abacaxi, aí abacaxi, originado de uma inflorescência, se transforma numa infrutescência, a parte da casca é verdadeira, mas ele é um pseudofruto, porque a região que interessa, que é comestível, se origina do pedúnculo. Então, o abacaxi é um pseudofruto que apresenta regiões verdadeiras, certo? E a banana? E a banana? Falsa ou verdadeira? Pessoal, aqui tem outras infrutescências. Desculpa, acabei trazendo essas imagens também aqui, porque vai que você sempre come uma bandejinha de amoras, ou figos em caldas, ou cristalizados, e uma jaca, quem nunca, né? Só vou para casa depois de comprar uma jaca, senão nem volto para casa. Então aqui outros exemplos de infrutescências na linha da formação do abacaxi, certo? O composto morango, mostrando que cada pontinho deriva de um ovário, certo? E finalmente a nossa banana. A banana
ela não é falso fruto. A banana, ela se origina do ovário, mas ela se origina de um ovário que cresceu, desenvolveu sem que houvesse fecundações. Opa, eu lembro de um negócio assim, zangão da abelha rainha, partenogênese, rainha sem fecundação. Aqui não nasce zangão, né, da banana, Deus o livre, mas também não se formam sementes. Então o que acontece? A banana, cada pontinho desse é na verdade um óvulo que não foi fecundado. Por que não, professor? Porque a banana, ela costuma ser um organismo que apresenta ploidias variáveis, 3N, outras 2N, outras 4N. Além disso, na maior parte das vezes são cultivadas apenas fêmeas, certo? Porque a intenção não é que haja sementes mesmo. Então, o que é um fruto partenocárpico? É, na verdade, um fruto cujo ovário desenvolveu sem que houvesse sementes. Quase uma gravidez psicológica, certo? Então não há fecundação, não há formação de sementes. Aí alguém vai abrir o Google, mas eu achei uma banana com semente. Numa região nativa, na área asiática, onde você vai ter, na verdade, as ploidias naturais desses organismos, com capacidade de polinização e fecundação, vai formar semente, mas sinceramente não interessa comercialmente uma banana dessa, né? Porque a banana não é um dos frutos mais saborosos da natureza, no entanto, a facilidade de consumi-la é inigualável praticamente. E claro, a partenocarpia, ela também se tornou algo artificial. Então hoje quando você compra uma uva sem sementes, uma uva Thompson, um tomate sem semente, você na verdade está comprando algo que é feito com tecnologia baseado em hormônios sintéticos que transforma, que ao invés de esperar pelo pólen e ocorrer fecundação, eu aplico o hormônio e faço o ovário crescer. Fiz o ovário crescer, sem fecundações, vai formar um fruto então sem semente dentro. Portanto, verdadeiro, carnoso e seco, pseudofrutos e suas diferentes origens. E partenocárpico, vem do ovário? Vem, mas não houve fecundação. Perfeito? Temos aí um conjunto de questões trazidas dos vestibulares e também presentes em sua apostila. O surgimento do fruto e o surgimento do endosperma, tecido de reserva aqui no triendrião, são considerados importantes novidades evolutivas das angiospermas, contribuindo para que esse grupo de plantas domine grande parte dos ambientes terrestres do planeta. Cite duas vantagens em termos evolutivos. Os frutos representariam na conquista do ambiente terrestre. Então, duas vantagens na conquista e na ampliação desta conquista, uma vez que isso vem acontecendo desde o grupo das pteridófitas de maneira mais acentuada, com o surgimento dos vasos condutores. Os frutos das angiospermas contribuem na conquista do ambiente terrestre, porque protegem as sementes e favorecem a sua dispersão. E depois faz aqui um conceito sobre o endosperma, a diferença de ser 2Ns e 3Ns, que vamos ver na sequência. Beleza, pessoal? Lembrando que as dispersões de um fruto, elas ocorrem prioritariamente com suas sementes. Então, quando o assunto for semente no próximo encontro, veremos as diferentes formas de dispersão. Show? Obrigado pela sua atenção no encontro de hoje. Um ótimo estudo para você. Falou, valeu!